faziam a segurança do DOCA no momento dessa operação. E é importante a gente dizer que provavelmente foi o mesmo valor oferecido pelo Disque Denúncia sobre informações sobre o paradeiro do Fernandinho Beiramar, do Luiz Fernando da... Imagine a cena. O mais temido chefão do submundo brasileiro, um foragido que esteve em fuga por anos, de repente se encontra não em uma favela do Rio de Janeiro, mas em um tribunal de alta segurança dos Estados Unidos. Na noite de 28 de outubro de 2025, 2.500 agentes, com drones zumbindo como um enxame de aves de rapina, invadiram o coração labiríntico do Complexo do Alemão e Complexo da Penha, finalmente encurralando Edgar Doca Alves de Andrade. Mas a operação foi apenas o primeiro ato de uma repressão global que viu o FBI intervir, transportar o líder capturado para Nova York e entregá-lo a um juiz americano que acabara de emitir uma ameaça arrepiante: prisão perpétua. No vídeo de hoje, detalhamos a ousada operação que abalou as favelas do Rio, a cooperação sem precedentes que a tornou possível e o momento de tirar o fôlego em que o destino de Doca foi selado em um tribunal do outro lado do Atlântico. Fique ligado para imagens exclusivas, uma análise passo a passo e o que isso significa para o Brasil, o ZEUA e o futuro do crime organizado. A primeira luz de 28 de outubro de 2025 deslizou sobre o Rio de Janeiro como uma bênção silenciosa, pintando os telhados da cidade com um dourado que parecia acalmar o clamor habitual. As favelas da Zona Norte, no entanto, já se agitavam com um ritmo muito mais sombrio do que o nascer do sol comum. No labirinto de barracos, muros de concreto e becos escondidos que compõem o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, uma tempestade começava a se formar. Dentro dessas paredes, sussurros circulavam há semanas, um boato de que o mais temido chefe do crime no Rio, Edgar Alves de Andrade, também conhecido no submundo como Doca, poderia finalmente ser encurralado. Na noite anterior à operação, a tensão era quase palpável. Um zumbido baixo sob a algazarra dos vendedores ambulantes e o eco distante de sirenes que muitos moradores haviam aprendido a reconhecer como parte de seu ritmo diário. Mas nada poderia ter preparado o povo do Rio para o que se desenrolaria naquela noite, quando um assalto sem precedentes varreu as favelas, transformando as próprias ruas que haviam abrigado empresas criminosas em arenas de confronto violento. No cerne da operação estavam os enclaves mais infames da Zona Norte, os redutos do Comando Vermelho no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. Esses bairros extensos e labirínticos há muito eram o nexo de um império que se estendia para além do Rio, controlando corredores de drogas que iam da Amazônia aos mercados internacionais. Seu alcance era amplificado por uma rede sofisticada que incluía controle de prisões, tráfico de drogas e uma hierarquia que ia de executores locais a quadrilhas de contrabando internacionais. Para desmantelar este império, as forças de segurança do Rio reuniram uma força de aproximadamente 2.500 homens. A Polícia Municipal, a tropa de elite do BOPE, a Polícia Militar e oficiais civis convergiram para as favelas para o que viria a ser conhecido como Operação Contenção. O próprio nome refletia a escala e a ambição, uma contenção abrangente de uma organização que, por décadas, ditou a vida por meio de intimidação e violência. A operação baseou-se em uma década de vigilância, informantes e análise de dados, que havia produzido mais de 100 mandados de prisão. Era uma estratégia nascida da paciência, não do lampejo de uma única incursão. As favelas, cobrindo 9 milhões de metros quadrados, apresentavam um campo de batalha complexo. Fortins, becos estreitos e telhados, combinados com uma rede de passagens escondidas, criaram um ambiente que parecia projetado para engolir quarteirões inteiros da cidade. A polícia antecipou encontrar lavadores de dinheiro, esconderijos de armas e uma cadeia de comando que se estendia de assassinos de aluguel locais a traficantes internacionais. Seu objetivo era desmantelar a infraestrutura, cortar os fluxos financeiros do comando e restaurar uma aparência de ordem às comunidades que viveram sob a sombra constante de tiroteios por gerações.
No dia da operação, um silêncio caiu sobre o bairro que parecia quase sobrenatural. À medida que os policiais avançavam, o Comando Vermelho respondeu com uma intensidade que chocou até as tropas mais experientes. Barricadas foram incendiadas, bloqueando rotas de fuga e forçando as unidades policiais a pontos de estrangulamento. As principais artérias das favelas foram sufocadas por destroços, e dos telhados, tiros ricocheteavam pelos becos, ecoando o caos de uma zona de batalha. Os combatentes, recusando-se a ceder terreno, recorreram à tecnologia que antes fora um símbolo de sua modernidade. Drones DJI modificados, normalmente domínio de amadores e uso comercial, foram carregados com explosivos e direcionados às posições policiais. A visão de uma pequena aeronave não tripulada em espiral em direção a uma unidade terrestre serviu como um lembrete arrepiante de quão longe o conflito havia evoluído. Nas primeiras 24 horas, as baixas aumentaram. Relatórios iniciais contaram 64 mortes, mas contagens subsequentes da Defensoria Pública elevaram o número para 132. Dessas, 125 eram membros confirmados do Comando Vermelho, enquanto apenas 4 eram policiais, 2 da Polícia Civil e 2 do BOPE, e 3 civis haviam sido pegos no fogo cruzado. Entre os caídos mais proeminentes estavam líderes de alta patente como Tubarão Pirambu, figura originária de Fortaleza, e Rodrigo Coelho, vulgo RD, que comandava as operações do grupo em Tucuri, Pará. Sua eliminação desferiu um golpe significativo na estrutura de liderança do comando, uma rachadura que reverberaria pelas fileiras da organização. A operação não ocorreu sem perdas para as forças policiais. O BOPE, a unidade que liderou muitos dos confrontos mais intensos, perdeu o sargento Ever Carvalho da Fonseca e o sargento Cleiton Serafim Gonçalves. Gonçalves, baleado no abdômen durante um tiroteio em uma seção densamente arborizada do complexo do Alemão, foi evacuado, mas não sobreviveu aos ferimentos. A perda de soldados tão experientes ressoou em todas as fileiras, sublinhando o alto preço pago mesmo por aqueles encarregados de restaurar a segurança. Apesar do custo para ambos os lados, a força policial obteve ganhos tangíveis. Eles prenderam 81 indivíduos, muitos dos quais ocupavam posições-chave como operadores financeiros e de combate. O arsenal apreendido era impressionante. Mais de 110 fuzis de assalto, 38 granadas e 30 veículos e motocicletas roubados, testemunhos da escala industrial do armamento da organização. Que invadiram a pedreira, eles voltaram sem saber da operação e acabaram batendo de frente com a polícia e por isso houve... Cada arma confiscada, cada veículo apreendido, era uma peça de evidência que mais tarde ajudaria a desmantelar a estrutura restante do comando. Enquanto o tiroteio ecoava e gritos ressoavam pelas ruas, a população civil vivia em um tipo diferente de terror. Muros de barricadas e fumaça pairavam sobre as favelas, bloqueando saídas e confinando os moradores a um ambiente claustrofóbico. Escolas foram fechadas, serviços de transporte público suspensos e suprimentos essenciais, alimentos, medicamentos e água atrasados. As ruas, geralmente vivas com conversas e comércio diário, tornaram-se corredores de medo. Em pelo menos 3 incidentes documentados, civis foram feridos por balas perdidas, um lembrete sombrio de que ninguém estava seguro em tal cenário. Famílias, há muito acostumadas à versão de proteção do comando, se viram lutando com uma realidade desconhecida. Uma presença súbita e crua da autoridade estatal, que era tanto uma ameaça quanto, eventualmente, uma possibilidade de alívio. A história do Comando Vermelho está entrelaçada no tecido da história do Rio. Desde sua gênese nos anos 1970, produto de um grupo de criminosos que iniciou uma parceria que mais tarde se tornaria um exército urbano, através de sua ascensão a uma ameaça nacional e até transnacional, a influência da organização se expandiu por todo o Brasil. Ele controla populações carcerárias, domina rotas de tráfico na Amazônia e mantém redutos em estados como Amazonas e Mato Grosso.
Seu alcance se estende por todo o Brasil, canalizando cocaína vinda da Bolívia através de corredores de selva e fronteira para o coração do país, alimentando uma demanda que impulsiona seu crescimento. Uma rivalidade feroz com o Terceiro Comando Puro, TCP, adiciona outra camada de violência. Um lembrete constante de que o submundo do crime é tanto um campo de batalha de ideologias quanto de tiroteios. No centro deste turbilhão estava Edgar Alves de Andrade, conhecido no submundo como Doca. Por anos, ele foi a sombra por trás do rugido dos tiroteios, orquestrando negócios, controlando ruas e moldando uma cultura de medo. Quando a polícia finalmente se aproximou, o confronto escalou para um último e desesperado embate. Barricadas, mais uma vez, foram incendiadas, mas desta vez as chamas serviram de cenário para um momento que capturaria a atenção do mundo. O momento em que o mais notório chefão do crime no Rio foi finalmente levado sob custódia. Foi um momento de triunfo, mas também um momento de acerto de contas para os moradores da cidade, que agora teriam que lidar com as consequências de um pesadelo de longa data que finalmente chegava ao fim. A noite após a operação ardeu com uma fúria que deixou cada morador do Alemão e da Penha olhando para o escuro, agarrando-se às suas paredes como se pudessem rachar. Veículos blindados que antes marchavam como gigantes silenciosos eram agora carcaças esqueléticas, suas costelas de aço reluzindo sobre o súbito e áspero clarão dos foguetes lançados pelos helicópteros. Incêndios irromperam dos tanques de gasolina, transformando-os em espetáculos pirotécnicos. A fumaça rolou pelos telhados, assentando-se como um sudário sobre as ruas. Famílias assistiam dos becos estreitos, as finas paredes de gesso refletindo balas que ricocheteavam nas pedras, enquanto o eco dos tiros desvanecia em um zumbido metálico que persistiu muito depois que a última bala havia sido disparada. A imagem desses veículos em chamas tornou-se uma cicatriz indelével na memória coletiva da cidade, um lembrete de que a batalha não havia terminado, mas apenas mudara de palco. No silêncio que se seguiu, policiais, respirando o ar fresco, começaram a limpar os vestígios da batalha. Armas caíram de mãos trêmulas, lanternas cortando a escuridão. Cada arma apreendida, cada saco de contrabando, tornou-se uma prova tangível do alcance da operação. Evidência de que a rede, outrora invisível, estava agora exposta. O trunfo do dia foi um mosaico de momentos concretos. Um fuzil de assalto confiscado, um esconderijo de granadas, uma motocicleta ainda zumbindo com seu motor roubado. O peso tangível desses itens nas mãos ofereceu aos policiais um senso visceral de vitória. Um contraponto tangível à noção abstrata de desmantelar um império. Enquanto isso, nas salas de estar apertadas e cozinhas comunitárias das favelas, líderes comunitários que há muito dependiam da proteção do comando, agora enfrentavam uma nova realidade. A autoridade do Estado era real, estava presente e estava disposta a fazer cumprir sua própria lei. Um alívio, embora hesitante, se espalhou pelas multidões reunidas. Mães apertavam seus filhos, o peso de anos de medo finalmente levantado, mesmo que o peso da incerteza permanecesse. A nova presença de um governo que poderia responder ao povo ofereceu um vislumbre de esperança, uma ponte frágil entre passado e futuro. No entanto, essa esperança estava precariamente equilibrada contra as cicatrizes deixadas por anos de violência. A polícia, armada com um arsenal confiscado, voltou sua atenção para a frente legal. Promotores vasculharam as evidências acumuladas, construindo uma teia de acusações que se estendia desde operadores de rua de baixo nível até gerentes financeiros de alta patente que mantinham o dinheiro fluindo. Tribunais tornaram-se arenas de intenso escrutínio. Grupos da sociedade civil exigiam transparência. O público exigia responsabilidade. As audiências tornaram-se um coro de vozes exigindo não apenas punição, mas um desmantelamento completo da infraestrutura criminosa. Essa resposta judicial destacou uma necessidade mais ampla: reforma sistêmica. A operação havia exposto rachaduras na atuação policial, na alocação de recursos para as favelas e na suscetibilidade do sistema de justiça à corrupção.
Apelos por uma melhor atuação policial, tanto em termos de efetivo quanto de relações com a comunidade, repercutiram pelos corredores da cidade. Grupos de defesa pressionaram por medidas anticorrupção mais robustas, insistindo que a luta contra o crime não poderia ser travada isoladamente de um arcabouço legal justo e transparente. O governo da cidade, enquanto isso, reconheceu que enfraquecer a liderança do Comando Vermelho era apenas o primeiro passo. Um vazio, se deixado sem atenção, convidaria novos poderes. Portanto, surgiu uma estratégia dupla: a aplicação agressiva da lei combinada com alcance proativo à comunidade. O investimento em infraestrutura foi priorizado. Reparação de estradas, eletrificação de ruas e garantia de abastecimento de água confiável. Programas sociais visaram a juventude, oferecendo educação, treinamento vocacional e caminhos para sair do ciclo de violência. Center, o Rio Sul Shopping Center em Botafogo, atacaram o Palácio Guanabara. Pelo amor de Deus, o nome disso é terrorismo em qualquer... Oportunidades econômicas tornaram-se um baluarte contra o ressurgimento de quadrilhas criminosas semelhantes. No entanto, a vantagem tecnológica obtida durante a operação, especialmente a implantação de drones, trouxe novos dilemas. Esses veículos aéreos não tripulados pairavam sobre as ruas, suas lentes capturando cada telhado, cada beco. Embora fornecessem inteligência inestimável, sua própria presença levantou questões sobre privacidade, excesso de vigilância e o risco de transformar a tecnologia em arma. O Estado teve que agir com cautela, equilibrando o imperativo de manter a segurança com a necessidade de preservar as liberdades civis. A captura de Edgar Alves de Andrade, o notório Doca, tornou-se um ponto de viragem simbólico. Pela primeira vez, a sombra que pairava sobre as favelas da zona norte do Rio foi iluminada pela dura luz da lei. A prisão de Doca não foi meramente uma manchete. Foi a culminação de uma operação meticulosamente planejada e ferozmente executada. A Operação Contenção abrangeu 6 horas de ataques coordenados, envolveu dezenas de agências, BOP, Polícia Federal, Polícia Municipal e contou com a cooperação de moradores que finalmente escolheram se opor ao cartel. Em menos de 24 horas, 206 membros do Comando Vermelho foram apreendidos, dezenas mais feridos e várias cadeias de suprimentos cruciais foram cortadas. Os números caíram em ondas impressionantes, mas a resiliência da cidade foi medida em sua capacidade de absorver o choque, de se reorganizar e de reconstruir. Com a prisão de Doca, a ameaça imediata de um comando centralizado enfraqueceu. Mas as cadeias de suprimentos mais amplas que alimentavam o cartel, rotas de contrabando através das fronteiras, comércio ilícito de armas, redes de lavagem de dinheiro ainda estavam intactas. As autoridades perseguiram esses fios com a mesma ferocidade que marcou a violência da noite. Apreensões de navios de carga, interceptações de carregamentos de drogas e auditorias de instituições financeiras que antes eram a salvação do cartel começaram a apertar a rede. Nos dias que se seguiram, 206 membros do cartel foram presos em toda a cidade. A resiliência da cidade foi medida na presença da aplicação das ruas, na nova confiança da comunidade e nas evidências visíveis de progresso. A escala da operação foi impressionante, mas a resposta da cidade foi um testemunho do poder do esforço coordenado e da parceria comunitária. O sucesso da operação, no entanto, não significou o fim da influência do cartel. Serviu como um conto de advertência. Um lembrete de que as vitórias devem ser consolidadas por reformas duradouras. A jornada do Rio de Janeiro, da escuridão ao amanhecer, foi uma história de resiliência, de planejamento estratégico e da busca incessante pela paz diante da violência enraizada. O dia da captura de Doca será lembrado por muito tempo como um momento divisor de águas, um testemunho do poder do esforço coordenado e da parceria comunitária. No entanto, também sublinhou que o crime organizado é um adversário perpétuo. A luta não é uma única incursão, mas uma batalha contínua que exige que cada vitória seja cimentada por reformas duradouras, infraestrutura robusta e elevação social sustentada. Nos meses que se seguiram, a narrativa mudou do triunfo para a transformação.
As favelas começaram a sediar reuniões comunitárias onde policiais, ex-membros do cartel e moradores compartilhavam informações abertamente. A sensação de segurança cresceu gradualmente à medida que mais patrulhas eram enviadas, mais postes de luz eram instalados, mais professores retornavam às escolas. A confiança da comunidade na polícia evoluiu de um lampejo para uma convicção crescente de que a nova ordem não estava apenas sendo imposta, mas estava sendo construída em conjunto. As cicatrizes daquela noite, veículos queimados, paredes manchadas de fumaça, permaneceram, mas também se tornaram um cenário contra o qual um novo capítulo poderia ser escrito. O envolvimento do FBI, a coordenação transfronteiriça com as autoridades de Nova York e a potencial ameaça de prisão perpétua de um juiz americano apenas adicionaram camadas à história. Mas o cerne disso permanece, um esforço coordenado e multifacetado que derrubou um chefão, abriu um tribunal e exigiu um futuro que não poderia ser alcançado apenas pela força. Foi uma narrativa de escuridão transformada em amanhecer, de uma cidade que se recusou a se render ao passado e, em vez disso, escolheu lutar por uma paz que duraria além de qualquer incursão única. A história, embora ainda em desenvolvimento, carrega uma mensagem que ressoa muito além das fronteiras do Rio. A batalha contra o crime organizado é implacável, mas também o é o impulso humano por justiça, comunidade e mudança duradoura. A chuva caía em lençóis, transformando os becos da área de docas em espelhos de luz estilhaçada e tiroteios. Cada flash das vans policiais cortava a noite, e o som dos rifles ricocheteava nas paredes de concreto, criando um ritmo dissonante que parecia ecoar o silêncio inquieto da cidade. As pessoas se aglomeravam nos telhados e calçadas, com os olhos arregalados por uma mistura de pavor e terror, agarrando o pouco que podiam proteger da tempestade. Uma mulher, com as mãos tremendo, sussurrou para sua vizinha: "Já vivemos noites assim antes, mas esta parece diferente." A sensação de que o antigo equilíbrio estava sendo quebrado era palpável, como se o próprio tecido da comunidade tivesse sido rasgado pelo confronto entre as forças da lei e uma força que antes se movia invisível por suas ruas. Edgar Alves de Andrade observava do telhado rachado, sua silhueta emoldurada pelas luzes piscantes. Embora ele já tivesse sido uma figura quieta e discreta na comunidade, seu nome agora se tornara um ponto de apoio para aqueles que se agarravam à esperança de que o cartel ainda pudesse ser remontado. Ele não era nem um pregador carismático, nem um comandante experiente. Era um relutante emblema de resistência, uma voz que ecoava na mente daqueles que temiam o vazio deixado pela recente operação de Doca. Sua presença no bairro tornava o ar pesado com esperança e hostilidade. Moradores sussurravam entre si que, se Edgar realmente quisesse proteger a comunidade, ele teria que confrontar as mesmas forças que antes os mantinham na linha. No entanto, outros viam nele uma faísca perigosa que poderia acender uma nova onda de violência. O cenário político além das ruas tornou-se ainda mais tenso. O governador Jorge Rojas condenou a operação como uma contramedida decisiva contra um império que ameaçava a soberania do Rio. Da operação e voltaram assim mesmo para proteger o Doca. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$100 mil por informações. Ele retratou o Comando Vermelho como uma organização criminosa que usava o terror para dominar, pintando a polícia como os guardiões da nação. Suas mensagens reverberaram através do rádio estatal, agitando uma onda de apoio que pintou a operação sob uma luz heróica. Em todo o país, o presidente Lula hesitou em rotular o cartel como uma organização terrorista. O governo federal temia que tal designação pudesse desencadear sanções internacionais, prejudicando uma economia já frágil antes das próximas eleições. O equilíbrio resultante era frágil. Uma dança precária entre a pressão estadual por uma resposta militar total e a cautela federal sobre as repercussões de longo prazo. A tensão ressaltou como a liderança do Rio teve que navegar por um complexo labirinto político, equilibrando as necessidades imediatas de segurança com interesses nacionais mais amplos.
Para os moradores, o rescaldo da operação trouxe um custo humano que se estendeu muito além da destruição física. Vidas foram perdidas, famílias desfeitas, e o custo emocional para aqueles que sobreviveram deixou cicatrizes que penetraram nas paredes de suas casas. As noites não eram mais preenchidas apenas com tiroteios distantes, mas com um pavor silencioso de que a guerra não havia terminado. A operação havia cortado os nós logísticos do cartel, mas também expôs um abismo que outros atores estavam ansiosos para preencher. Novos grupos criminosos, facções rivais de cartéis e até elementos dentro do próprio Estado viram uma oportunidade de ocupar o vácuo. Em uma cidade que há muito tempo oscilava entre a lei e a ilegalidade, a confiança era uma commodity inestimável que podia ser reconstruída ou quebrada em um instante. O frágil equilíbrio entre confiança e suspeita parecia ceder sob o peso do medo, pois a promessa de uma presença policial visível e sustentada foi percebida como uma traição por alguns, enquanto a promessa de diálogo pairava em um equilíbrio precário. Foi nesse clima de incerteza que a revolta do CV tomou forma. O papel de Edgar evoluiu de símbolo relutante a líder estratégico, prometendo que a organização poderia ser remontada e que sua estrutura poderia ser reconstruída com a mesma impiedade que antes aplicava. A revolta declarou que o cartel não se dissolveria totalmente, mas se reorganizaria sob nova liderança. Em sua comunicação, eles enfatizaram a necessidade de uma rede abrangente, que mais uma vez se espalharia pelos distritos do norte do Rio. A promessa de um cartel reconstituído era aterrorizante, mas oferecia um senso perverso de continuidade àqueles que se sentiram abandonados pelo Estado. A revolta chamou a atenção para o poder da narrativa e o papel que uma única figura pode desempenhar na galvanização de todo um movimento. Em resposta a essas ameaças crescentes, os líderes da cidade começaram a delinear uma estratégia multifacetada que dependia de transparência, comunicação e oportunidade econômica. A narrativa oficial daquela manhã, transmitida pelos canais oficiais, descreveu a operação como um passo necessário para desmantelar uma crescente rede de influência do cartel que vinha corroendo o tecido do bairro. Eles falavam em neutralizar ameaças e restaurar a ordem, mas muitos moradores sentiam que as palavras eram vazias, um verniz sobre a realidade vivida de medo que havia se instalado em seus lares. Os programas de alcance comunitário lançados após a operação nos distritos do Norte buscaram reconstruir a confiança por meio de presença sustentada e diálogo aberto. Pequenas reuniões comunitárias foram realizadas e líderes locais se encontraram com a polícia para discutir protocolos de segurança. Em paralelo, novas iniciativas econômicas foram introduzidas, oferecendo treinamento e colocação profissional em construção e serviços que poderiam preencher o vazio deixado pela ausência do cartel. O objetivo era criar alternativas que atraíssem aqueles tentados por ganhos ilícitos, garantindo que as ruas da área de Doca não seriam mais um playground para o crime. O caminho para a transformação de longo prazo exigia um delicado equilíbrio entre manter a segurança e promover a regeneração. Projetos de infraestrutura foram implementados em todos os distritos do Norte. Novos postes de luz substituíram os antigos e piscantes. Escolas receberam reformas que adicionaram salas de aula e centros de tecnologia. Centros comunitários surgiram, oferecendo espaços para educação e intercâmbio cultural. Essas mudanças tangíveis foram complementadas por programas sociais robustos, incluindo tutoria após a escola, mentoria para jovens em risco e clínicas de saúde que abordavam o bem-estar físico e mental. Enquanto as patrulhas policiais continuavam a proporcionar uma sensação de segurança, sua presença agora estava combinada com um engajamento genuíno, convidando os moradores a participar do processo de tomada de decisões para seu bairro. O governo federal, cauteloso em rotular o cartel como um grupo terrorista, começou a apoiar a legislação que visava fortalecer a supervisão judicial e promover a resiliência da comunidade, garantindo que quaisquer futuras operações não ampliariam inadvertidamente as lacunas perigosas que os atores criminosos poderiam explorar.
No final, a história de Doca e a ascensão da revolta do CV destacaram a complexa jornada da cidade através de conflitos e cooperação. A noite tempestuosa de tiroteios não apenas testou a determinação de seus moradores, mas também expôs os limites de uma abordagem puramente militarista ao crime. As diferentes posições do governador Rojas e do presidente Lula ilustraram os maiores riscos nacionais envolvidos no tratamento de uma organização criminosa que opera através das fronteiras. À medida que a comunidade começou a se reconstruir, o fez com uma nova consciência de que a proteção poderia vir tanto da aplicação da lei quanto de iniciativas de base. Ao investir em comunicação transparente, alcance comunitário e oportunidades econômicas sustentáveis, o Rio buscou costurar um futuro onde segurança e crescimento andassem de mãos dadas, garantindo que as ruas da cidade não ecoariam mais apenas com os sons de tiroteios, mas com o pulso vibrante de uma comunidade que recupera sua própria narrativa. O legado duradouro da Operação de Doca, no entanto, estende-se muito além do momento de triunfo. É um lembrete de que o desmantelamento de um chefão deve ser acompanhado por uma estratégia abrangente e impulsionada pela comunidade que fortaleça a infraestrutura, promova a transparência e crie alternativas viáveis à atividade ilícita. Ao entrelaçar esses elementos, o Rio de Janeiro pode transformar os ecos dos tiroteios nos ritmos de esperança, resiliência e progresso coletivo. Um testemunho em evolução do poder do esforço coordenado, da reforma sustentada e do inabalável impulso humano por justiça, que, em última análise, molda o futuro da cidade.